CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, estamos no ar com mais um CBN Universidade. Este programa que é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba, que possibilita espaço prático para estudantes de jornalismo da UEPB e que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Nayara Cordeiro e o programa deste sábado é comigo. Até às 10 horas da manhã tem muita informação para você, ouvinte da 103.5. E desde já, agradecemos a sua audiência. Vamos saber o que é destaque nesta manhã de sábado. Tem a oportunidade de mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEPB. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, no país do agro, milhões passam fome. Coordenadoria de Relações Internacionais lança livro com experiências de intercâmbio da comunidade acadêmica. As dicas de português sem segredos deste sábado é com o professor Denis Medeiros. Vamos falar ainda sobre o Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB, que atua nos casos de projetos que envolvem a participação de seres humanos. E você vai conhecer um projeto parceiro da UEPB, que foi um dos vencedores do Prêmio LED, Luz na Educação. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente começa o CBN Universidade de hoje falando sobre as seleções para vagas de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática, o PPGC. O programa contempla as áreas de Educação Matemática, Educação Biológica, Ensino de Física e Educação Química. Estão sendo oferecidas 16 vagas para o mestrado acadêmico, 20 vagas para o mestrado profissional e 14 vagas para o doutorado. O processo seletivo é dividido em 3 fases: prova escrita, entrevista e análise curricular. As inscrições já iniciaram e vão até o dia 29 de julho. Os resultados das seleções estão previstos para serem divulgados no mês de outubro. As aulas devem começar no mês de março do ano que vem. Para saber mais informações, é só acessar a seção de editais no site uepb.edu.br. Agora a gente se liga na coluna de Luciano Nascimento. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia a todas e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. O tema da coluna de hoje é um dos mais relevantes para a ideia civilizatória, para a ideia das relações sociais, para a ideia da construção das nações, para a ideia de uma sociedade mundial ou de uma ordem internacional que trabalhe com a metodologia da inclusão. O tema de hoje é alimento, o tema de hoje é fome, o tema de hoje é ser humano. No país do agronegócio, no país do agrobusiness, dessa atividade econômica internacional no campo dos alimentos, que se arroga de alimentar o mundo, e o Brasil é o 5º maior produtor de alimentos do planeta, no país do agrobusiness, milhões de pessoas estão passando fome. É o que diz a pesquisa, é o que diz o levantamento do 2º Congresso Nacional de Insegurança Alimentar e Nutricional, da Rede Brasileira de Segurança Nutricional e Alimentar. Segundo os dados, hoje no Brasil, temos uma situação na qual 30,1 milhões de pessoas não se alimentam como deveria todos os dias. Mais ainda, esse número de 30,1 milhões de pessoas é o dobro do ano de 2020. Em 2020, tínhamos um pouco mais de 15 milhões de pessoas que não se alimentavam condizentemente com as necessidades humanas. Nos anos 90, e aqui particularmente nós fomos criança nos anos 80, fomos adolescente nos anos 90 e estamos tentando ser adulto nessa segunda década dos anos 2000, neste país dos trópicos. Lembro-me bem que os dados nos anos 90 eram de que apenas 4 entre 10 famílias conseguiam acesso pleno aos alimentos necessários para sua nutrição diária.
Não nos esqueçamos, ouvintes, a alimentação é um direito fundamental social previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Mais do que isso, para além de um direito fundamental que é a estrutura desse modelo de sociedade, que é a estrutura da sociedade moderna, o direito à alimentação como direito fundamental social está previsto em diversos tratados internacionais de proteção e defesa da pessoa humana. Ora, você anda por aí, e aqui é um relato pessoal, não tenha dúvida, seja aqui em Campina Grande, seja em João Pessoa, lugares onde residimos, as pessoas não estão mais à frente do supermercado pedindo para que você compre uma lata de leite, um pacote de bolacha, 1 quilo de açúcar ou de arroz. Elas estão dentro do supermercado abordando as outras pessoas para que compre alimentos para ela. Ora, multiplicam-se, portanto, principalmente nas vias públicas, aquelas pessoas com uma placa, com um cartaz dizendo: estou com fome, me dê uma moeda para que eu possa me alimentar. Ora, essa pesquisa e esse encontro, esse congresso nacional referente à insegurança nutricional e alimentar no Brasil, mostra que 58,7% da população brasileira, veja, ouvinte, 58,7% da população brasileira hoje vive em insegurança alimentar. Nós somos um país de mais de 200 milhões de pessoas. A pesquisa mostra que dessas pessoas que estão em situação de insegurança alimentar, 46% das famílias têm uma renda até 2 salários mínimos. A pesquisa mostra também que, em função da inflação galopante no país, nós, em termos de sociedade brasileira, ressuscitamos costumes antigos, como o fogão a lenha. Comunidades e comunidades no Brasil não têm mais o poder aquisitivo para a compra de um botijão de gás que possa passar todo um mês cozinhando, mesmo porque, em regra, não terá o que colocar no fogão para cozinhar. Então, o fogão a lenha voltou à realidade de comunidades e comunidades brasileiras de baixa renda, diz a pesquisa, portanto, da Rede Brasileira de Insegurança Nutricional e Alimentar. Mas quais são os fatores que nos trouxeram nos anos 20 do século XXI aos anos 80 e 90 do século XX? A pesquisa e o levantamento mostram também que temos fatores relacionados a toda essa insegurança alimentar. Pode-se apontar, por exemplo, o desmonte das políticas públicas da União, do Estado Federal, do governo federal. A crise na economia brasileira no que se refere à geração de empregos e melhoria da renda do trabalhador. E o aumento, sem dúvida alguma, da desintegração social, que aí representa um conjunto amplo. Envolve inflação, envolve desemprego, envolve diminuição do poder de renda, enfim, uma rede de fatores que contribuíram para isso. Em 2018, o encontro dessa rede dizia que éramos 10,3 milhões de famílias brasileiras em insegurança alimentar. Em 2020, 15 milhões de pessoas viviam em insegurança alimentar. A pesquisa atual mostra que 41,3% dos domicílios brasileiros vivem em estado de insegurança alimentar. E 28% dos brasileiros vivem na incerteza quanto ao acesso de alimentação diária. Ou seja, neste país tem milhões de pessoas que levantam todas as manhãs e não sabem se irão fazer uma única refeição no país que, segundo o agronegócio, alimenta o mundo, mas não alimenta o seu povo. A pesquisa ainda mostra que 30,7% vivem em estado de restrição alimentar quantitativa, ou seja, diminuir o número de alimentos que consumiam para poder consumir todos os dias, porque se permanecessem consumindo o mesmo número de alimentos, não daria para os 7 dias da semana. 15,3% dessas pessoas convivem com a fome diariamente. E o dado estarrecedor, ouvinte. Nós temos um total de 125,2 milhões de brasileiros que estão com a sua alimentação diariamente comprometidas. Ou seja, 125,2 milhões que não fazem 3 refeições ao dia neste país. E dentre
esses 125,2 milhões, 33,1 na forma mais grave, que é a de que não sabe se vai se alimentar na data de hoje. Mas nós somos o país do agronegócio, do agrobusiness, dessa máquina monumental, dessa máquina internacional que todos os anos bate recorde na produção de alimentos, que estampa publicidades e publicidades nos meios de comunicação social ao afirmar que é, portanto, a representação do sucesso brasileiro na ordem internacional. Mas, internamente, o seu povo passa fome. Obrigada, professor Luciano. E vamos fazer nossa primeira pausa neste sábado. No próximo bloco tem informação sobre as experiências dos intercambistas da UEPB, que foram publicadas em um livro. E ainda as dicas de português sem segredos com Denis Medeiros. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta. E você que acompanha o nosso programa, com certeza já ouviu a gente falar sobre o processo de internacionalização da Universidade Estadual da Paraíba, que está em constante crescimento. A Coordenadoria de Relações Internacionais da instituição tem feito várias ações nesse sentido. E, recentemente, foi publicado um livro que traz experiências de intercâmbio vivenciadas pela comunidade acadêmica da UEPB. O coordenador da CORE, Cláudio Lucena, enviou um áudio para a nossa produção, falando sobre a nova publicação. Escuta aí. A gente tinha, desde o início dessa missão, dessa experiência na CORE, na Coordenadoria de Relações Internacionais, o desejo de tornar público, de registrar como tem aproveitado, como os membros da nossa comunidade, alunos especificamente, têm aproveitado as experiências de intercâmbio, né, que a gente oferece. Infelizmente, nunca são muitas o intercâmbio físico, a viagem internacional, a estadia num país distinto, a relação com a universidade, a morar, né, em um outro país é sempre uma experiência, com o investimento é sempre alto. Universidades, de uma forma geral, têm dificuldade em orçamento para fazer isso, as universidades públicas ainda mais, uma universidade pública no interior do Nordeste ainda mais, mas isso não significa que a UEPB não faça esforços, né, a todo momento, anualmente, para enviar esses alunos ao exterior. Nós tivemos, evidentemente, um período de descontinuidade dessa experiência durante muito tempo, ao longo da pandemia, mas agora já retornamos e, como parte desse retorno, para promover esse retorno, nós estamos aí fazendo esse relato. É um relato, como eu digo, despretensioso, é muito simples, não é uma obra acadêmica, científica, né, propriamente dita. A ideia é que os nossos alunos, eles próprios, quem viveu as experiências, eles próprios relatem isso, e ao relatarem isso, relatam sob o ponto de vista acadêmico, o que aprenderam na universidade, as amizades que fizeram, os lugares que conheceram, a cultura que experimentaram, o dia a dia, a experiência de independência, né? Que eles coloquem tudo isso no papel e a gente, depois revisando, isso seja um registro vivo, né? E acessível a todos. É uma obra gratuita, disponível para download no site da editora da Universidade Estadual da Paraíba para todo o mundo. E aí a gente tem aí experiências, por enquanto, nesse primeiro volume, de alunos que estiveram na Alemanha, na Espanha, em Portugal, no Peru, né, e na Romênia, inclusive, que nós temos esses relatos. E quem tiver a oportunidade de ler essa obra vai se deparar com um relato, um diário, as experiências que nossos alunos viveram, né, acadêmica, científica, universitária, pessoal, humana, geográfica, cultural, econômica, pessoal. Então é um relato muito rico, não é uma obra científica, mas para a gente é um relato muito rico, é um registro muito importante do que nossos alunos viveram nessas oportunidades, é uma inspiração para os alunos que tiverem contato com o material, para saberem o que está à espera deles, se eles conseguirem se envolver com a iniciativa dessa natureza. E nós não paramos por aqui. Agora, saindo, né, o primeiro número, a gente já está olhando para outras iniciativas. Nós temos uma riqueza de vivências pessoais dos alunos do Timor, que foi um convênio extenso que nós fizemos. Aí o contrário, né, pessoas de fora de outros países, de um outro país que veio viver a realidade da UEPB. Nós temos colegas professores que podem enriquecer, servidores técnicos administrativos que podem enriquecer essa experiência. Gostamos muito, né, apesar de muito esforço, muito trabalho. Queria agradecer o empenho da editora da Universidade Estadual da Paraíba. Vamos para mais, vamos
produzir mais material, porque isso auxilia no nosso processo de internacionalização, registra o que foi feito, abre portas e inspira para um futuro que a gente espera que inclua mais gente com essa possibilidade desse intercâmbio tão rico. E todas as novidades da Coordenadoria de Relações Internacionais da Universidade você confere no site da instituição ou através da rede social, no Instagram. É o @core_UEPB. Agora é a hora das dicas de português. Neste sábado, com a participação do Denis Medeiros. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Hoje vamos complementar regras que já comentamos aqui sobre a concordância nominal, que consiste na adaptação de uns nomes aos outros, harmonizando-se nas suas flexões com as palavras de que dependem. Pois bem, as palavras mesmo e bastante, que pode ser advérbio ou pronome, quando for advérbio, vai permanecer invariável. Quando for pronome, concorda com a palavra a que se refere. Então, por exemplo, os analistas fizeram mesmo as contas, advérbio, né? Fizeram realmente as contas. Mas os analistas mesmos fizeram as contas. É pronome, eles mesmos, certo? E aí tem uma curiosidade interessante sobre a palavra bastante, que não é muito utilizado, mas pode ser variável e a gente utilizar no plural. Por exemplo, quando ela significar muitos, ou seja, não há bastantes alunos na escola, não há muitos alunos na escola. É diferente, mas existe. As palavras menos e alerta, elas serão invariáveis. Havia menos mulheres no salão hoje, os porteiros estavam alerta, tá? A palavra meio, ela pode ser numeral ou advérbio. Quando for numeral, variável. Quando for advérbio, invariável. Então, enchi meia xícara de chá. Meia como numeral, na metade da xícara. E se for advérbio, invariável, a janela estava meio fechada. Também temos as palavras muito, pouco, longe, caro, né? Quando tem papel de adjetivo, varia de acordo com a palavra a que se refere. E se tiver função de advérbio, invariável, né? A gente já tem percebido que sempre que for advérbio, a invariável permanece como é de fato a palavra. Então, por exemplo, vocês moram longe, advérbio. Os carros eram caros, adjetivo de carros, então concorda lá com eles. Os preços aumentaram muito, muito advérbio também permanece invariável. Por fim, a gente tem as palavras só e possível. A palavra só, quando tem o significado de sozinho ou sozinha, vai para o plural. Fernanda ficou só em casa. Sozinha, singular. Mas aí, por exemplo, sua irmã e sua prima ficaram sós em casa, ficaram sozinhas. E é invariável quando significa apenas ou somente. Por exemplo, depois da festa só restou sujeira. Ou eles queriam ficar só no quarto, ficar apenas no quarto, não em outro cômodo, tá? Já a palavra possível, quando acompanhada de expressões superlativas, varia conforme o artigo que está presente nas orações. As notícias eram as melhores possíveis, né? Então, foi para o plural aí. E aí, para finalizar as dicas de hoje, eu quero trazer uma expressão que é preciso a gente esquecer e uma palavra que muita gente utiliza de maneira equivocada. Em relação à expressão, venho por meio desta. Né? Vamos esquecer essa expressão. Não é exatamente um erro, mas se tornou um vício deselegante ao se redigir e-mails ou comunicados. Então, prefiro um discurso objetivo, como solicito, no lugar de venho por meio desta solicitar. Sabe? Muitas vezes são palavras e expressões de aviso que são desnecessárias. Então, por exemplo, as pessoas vão escrever um texto no último parágrafo, isso acontece muito nas redações, o aluno coloca conclui-se que, é como se você estivesse dizendo, ei, corretor, eu estou concluindo o texto, não precisa me avisar que você vai concluir o texto, né? Então, são palavras ou expressões de aviso. Então, de acordo com o que foi exposto, claro, na conclusão eu só posso concluir de acordo com o que foi exposto, senão está incoerente o texto, né? Então, não precisa utilizar essas palavras. Coloca um portanto ali para finalizar, que já é um conectivo aí de conclusão, que a ideia fica muito mais clara, muito mais objetiva, beleza? E a palavra que a gente precisa ter mais atenção é através. Se a sua intenção é expressar a ideia de intermédio, use por meio de. O termo através ele é melhor empregado quando passa a ideia de algo que passa de um lado para o outro. Ou seja, a luz entrou através da janela, passou de um lado para o outro, certo? Então, muitas vezes, não é exatamente esse significado que eu quero colocar no texto. Então, utiliza por meio de, por intermédio de, certo?
Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda pra gente, manda pra CBN, para o meu Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's, que a gente está à disposição aqui para trazer, de fato, dicas e apresentar para vocês um português sem segredos. Muito obrigado, bom fim de semana a todos e vamos em frente. Obrigada, professor Denis. E no próximo sábado tem mais Português Sem Segredos aqui no CBN Universidade. E vamos de intervalo rapidinho. Na volta o assunto é o Comitê de Ética da UEPB. Fica sintonizado com a gente que voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e a gente fala agora sobre o Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, da Universidade Estadual da Paraíba, que atua nos casos de projetos que envolvem a participação de seres humanos. Sobre isso, a gente conversa com Patrícia Meira, que é coordenadora do CEP da UEPB. Professora, explica pra gente qual é a função e como é formado esse Comitê de Ética. O Comitê de Ética, ele tem a função de avaliar todos os projetos de pesquisas, né, que vão ser desenvolvidas dentro dos preceitos da ética, e para que isso seja aprovado, ele é composto por uma coordenadora, uma coordenação adjunta, uma secretária e pelos membros relatores. Esses membros relatores, eles são dos departamentos, são representantes do departamento, escolhido por cada departamento, e geralmente ele tem o titular e tem o suplente. Como se deu a implantação do CEP na UEPB? A implantação do CEP na UEPB se deu em 2002, quando a UEPB sentiu a necessidade de criar sua própria pós-graduação. Então, nesse momento, uma coisa que tinha que ser, que estava atrelada à pesquisa dentro dessa universidade, era que ele tivesse o seu próprio comitê de ética. Então, ele foi criado em 2002, quando se pensou em dar os primeiros passos para a implantação da nossa pós-graduação. E o comitê não é voltado apenas para a comunidade interna, né? Não, o CEP não atende apenas ao UEPB. Ele já aconteceu aqui casos de ele abranger quase toda a região de Campina Grande e adjacências. Por quê? Porque quando uma pesquisa ela é cadastrada na Plataforma Brasil, ela joga para o Comitê de Ética mais próximo, onde vai ser realizada aquela pesquisa. Então, muitas e muitas vezes a gente pega pesquisas aqui de outras instituições que estão fazendo, que não são só da UEPB, mas estão na abrangência da região de Campina Grande e adjacências. Em qual estágio da pesquisa o pesquisador precisa fazer contato com vocês? Todas as vezes que o pesquisador for fazer uma pesquisa que envolva seres humanos, ele tem que submeter o seu projeto de pesquisa para o Comitê de Ética. Aí você pergunta, pesquisar com humanos? Sim. E o que é pesquisar com humanos? É você aplicar questionários, certo? Você fazer uma entrevista, você fazer um levantamento de bancos de dados, certo? Você também trabalhar com materiais que vêm de seres humanos, como lâminas, imagens, exames, espécimes. Tudo isso você envolve seres humanos. O comitê da UEPB é vinculado à Plataforma Brasil. A senhora pode explicar um pouco sobre como é esse espaço? A Plataforma Brasil ela foi criada para facilitar, né, o trabalho dos comitês de éticas. Essa questão dos comitês de éticas, eles são recentes, né? Então, à medida que as pesquisas elas foram sendo mais exigidas, um parecer dos comitês de éticas, foi criado pelo Ministério da Saúde, né, na Vigilância Sanitária, a Plataforma Brasil, que é onde você vai submeter todo o seu projeto de pesquisa ali. É uma plataforma online, onde você descreve toda a sua pesquisa, depois anexa toda a documentação e ela mesma vai gerar e vai transmitir essa sua pesquisa para o Comitê de Ética mais próximo para que seja feita a averiguação e aprovação ou não dessa pesquisa. Como foi o trabalho do CEP durante a pandemia, já que não estávamos com atividades presenciais? O CEP não parou e não para em instante nenhum, a não ser um breve recesso que é dado pelo Ministério da Saúde
por meados de 18, 20 de dezembro até o dia 2 de janeiro. Ele, por ser totalmente de forma online, remota, a plataforma e também a distribuição de processos e os próprios pareceres também. Então, tudo isso ele trabalha continuadamente, a não ser fica fora 2 ou 3 dias para manutenção, para atualização da plataforma, mas ele trabalhou continuadamente, como também aqui o nosso CEP, ele trabalhou também continuadamente com reuniões remotas. E com relação às pesquisas no ambiente virtual, quais são as regulamentações? Essas pesquisas realizadas no ambiente virtual, ela agora foi emitido um ofício 002 de 2021 pelo Ministério da Saúde, em que ele faz uma adaptação, né, do momento virtual em que nós estamos passando e as pesquisas, principalmente de dados pela internet, que as pessoas escolhem nas plataformas. Então, isso ele fez uma adaptação. Ele passou um ofício onde ele adapta as resoluções 466 de 2012 e a resolução 510 de 2016, e dentro dos trâmites que a gente deve seguir para fazer essas pesquisas online. E para a gente finalizar, professora, quais são as dicas que a senhora dá para os pesquisadores enquanto coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UEPB? Quando você vai acessar, quando você vai submeter uma pesquisa na plataforma Brasil, o que é que você deve olhar? Se você quiser seguir o nosso site, aqui pelo site da UEPB, você entra no link de pós-graduação, lá tem Comitê de Ética. No Comitê de Ética, você vai acessar e vai ter todo o passo a passo, o checklist de documentação que você precisa para anexar no seu projeto. E também tem um link da plataforma que você já cai direto na plataforma para o preenchimento do seu projeto. Uma coisa que você tem que prestar atenção são as certidões, as declarações, o TCLE, os termos que você tem que anexar junto do seu projeto, certo? E seguir todos esses trâmites, porque muitas vezes você chega aqui o projeto, mas está faltando o termo. Então, essas coisas a gente tem que ver o checklist bem direitinho, seguir o passo a passo e submeter. Isso facilita bastante. Nós temos, em média, uma média de uma submissão de 1.000 projetos por ano. O ano passado nós tivemos mais ou menos isso, mas desses 1.000 projetos, uns 200 e pouco faltaram já na submissão, quando a gente olhou que estava faltando documentação. Então, nós damos em média, por semestre, de 370, entre 350 e 400 pareceres por semestre nós damos aqui. Realmente, professora, é um trabalho bem intenso e muito importante. O CEP não para, afinal de contas, a pesquisa é um dos pilares da universidade. Mais informações sobre o Comitê de Ética você encontra no site uepb.edu.br, no ícone Pesquisa e Inovação. Agora a gente fala sobre atividade física para crianças. Existe um mito que os pequenos não podem praticar musculação porque poderia prejudicar o crescimento, mas um projeto desenvolvido no Departamento de Educação Física da UEPB comprova o contrário. Além de não atrapalhar no desenvolvimento deles, a musculação bem orientada para as crianças traz uma série de benefícios. Confira na reportagem de Wesley Farias. A estudante do ensino fundamental Lara Silva, de 13 anos, está longe de ser uma criança acima do peso, mas a busca dela pela musculação foi por outro motivo, e em pouco tempo de atividade ela já sente os resultados. Meu pai e minha mãe, eles são fisioterapeutas, e eu tenho um problema que eu fico muito com a coluna curvada. Então eles acharam que é importante e que pode me ajudar a melhorar a minha postura, a musculação. Aí eu vim pra aqui e eu acho também que pode melhorar a minha postura. Eu consigo ajustar mais, minha mãe, ela me policia um pouco menos. E também eu tô tendo menos dores de coluna. Quer dizer, eu tinha. A garota faz parte da turma da escolinha de musculação voltada apenas para crianças, que fica na academia da UEPB, no campus de Bola Congó. Esse projeto de musculação do Departamento de Educação Física da UEPB atende atualmente 10 crianças a partir dos 6 anos de idade,
As atividades acontecem 2 vezes por semana, nas segundas e quartas-feiras. De acordo com dados do IBGE, 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos está acima do peso, e o tempo dedicado às telas acaba tirando os pequenos das atividades físicas. Segundo o professor Andrei Lopes, coordenador do projeto, a musculação específica para o público infantil traz uma série de benefícios. Melhora muito a autoestima, principalmente de crianças que não se deram muito bem em esportes coletivos devido à comparação. Então, como a musculação não tem essa comparação de desempenho, ela melhora muito a autoestima dessas crianças não habilidosas em esportes. A criança trabalha um exercício por grupo muscular. Então ela trabalha todo o corpo, toda a musculatura, dos grupos maiores para os menores, porque os grupos maiores geram mais cansaço, senão ela não consegue fazer um treino eficiente. E não existe nenhum exercício na musculação que é contraindicado para a criança. O projeto de extensão é integrado com a escolinha do Departamento de Educação Física. Ele é desenvolvido na UEPB há 10 anos e conta com a atuação de alunos da licenciatura ou bacharelado em Educação Física pela universidade. Todo o trabalho feito com as crianças é supervisionado por professores. Patrícia Figueiredo é licenciada em Educação Física e está no 7º período do bacharelado. Ela garante que teve uma experiência positiva acompanhando as crianças na musculação. Eu nunca sonhei em ser da área da musculação. Desde a licenciatura eu sempre disse, isso não é para mim. Só que com essa oportunidade de estar aqui com a musculação infantil, essa minha visão já mudou totalmente. Porque o trato com a criança é um trato diferenciado. Agora sim, eu me encontrei aqui na musculação infantil. E quando a gente sair daqui, com certeza vamos ser profissionais do personal Kids com toda a confiança, porque a gente já passou por esse treinamento. O projeto recebe novos alunos o tempo todo. Para fazer parte, as crianças devem estar acompanhadas pelo responsável maior de idade e se inscrever no laboratório pedagógico do DEF, nas segundas ou quartas nos turnos manhã e tarde. Wesley Farias para o CBN Universidade. Obrigada, Wesley. E vamos para a nossa última pausa nesta manhã de sábado. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco sobre o projeto Desengaveta Meu Texto, que foi vencedor do Prêmio LED, Luz na Educação. Fica sintonizado que é rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa nesta manhã de sábado. E para você que sintonizou agora e perdeu os primeiros blocos do CBN Universidade, a partir do meio-dia, ele vai estar disponível na íntegra no canal Rede UEPB no YouTube. Acesse lá e dá uma olhada em todo o material que é produzido pela TV UEPB. E seguimos com mais informações por aqui. Você conhece a Biblioteca de Obras Raras Átila de Almeida? Ela foi instituída em 2004, depois que o governo do estado adquiriu o acervo pessoal do professor e pesquisador Átila de Almeida e doou à Universidade Estadual da Paraíba. Desde então, a UEPB é responsável pela guarda, conservação e manutenção do acervo. Ao longo dos anos, foram incorporados à biblioteca acervos de personalidades. Instaladas no primeiro andar do prédio da Administração Central da UEPB, no bairro de Bodocongó, em Campina Grande, a biblioteca representa hoje um lugar singular para servir de base de pesquisa de diversas áreas. A Átila de Almeida é composta por livros, cordéis, revistas, periódicos e jornais, além de folhetos, discursos documentados, leis, decretos, contratos, entre outros registros, principalmente do estado da Paraíba. São obras raras e de referência. O acervo de cordéis, por exemplo, é considerado a maior coleção do gênero. Para visitar a biblioteca, é importante agendar com pelo menos 2 dias úteis de antecedência. Antes, é preciso escolher o acervo que você deseja pesquisar, acessando o catálogo. Em seguida, deve-se preencher um formulário e aguardar a confirmação por e-mail da data agendada. O catálogo e a ficha de agendamento estão disponíveis na página biblioteca.atlalmeida.uepb.edu.br. Por falar em obras literárias, um projeto que funciona em parceria com a UEPB incentiva a produção textual de alunos da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. Foi um dos vencedores do Prêmio LED, Luz da Educação, uma iniciativa da TV Globo com a Fundação Roberto Marinho de valorização de práticas inovadoras. Chamado Desengaveta Meu Texto, o projeto nasceu a partir de um incentivo da editora universitária da UEPB e se fortaleceu com a parceria com um projeto de extensão do Centro de Ciências Jurídicas.
O projeto Desengaveta Meu Texto venceu o prêmio Movimento LED Luz na Educação, na categoria Educação Básica. A premiação é promovida pela Rede Globo e Fundação Roberto Marinho. O anúncio do vencedor foi feito no fim do mês de junho, na grade de programação da emissora. A parceria do projeto com a universidade teve início através da editora universitária da UEPB e atualmente segue com o apoio de um projeto de extensão do Centro de Ciências Jurídicas. O professor do CCJ, Luciano Nascimento, é padrinho da iniciativa. A universidade, seja ela a universidade pública, municipal, estadual, federal, não pode estar de fora de iniciativas como essa. Está dentre as funções da universidade pública apoiar projetos, que sejam projetos emancipatórios dos estudantes, sejam estudantes do ensino fundamental, médio ou superior. Ou seja, uma das funções cruciais da universidade pública é a construção de espaços de oportunidades para os estudantes. E projetos como esse é a tradução das oportunidades. Porque esses estudantes, por exemplo, eles podem chegar em qualquer lugar e isso é empoderamento e dizer assim, eu sou um autor jabuti, porque eles têm textos publicados em revista e, como diz lá no prêmio, uma das estudantes, é assim, eu tenho um texto na revista número tal, chamada Tertúlia, do projeto Desengaveta Meu Texto e da EduEPB, que é um prêmio jabuti. Ou seja, quem pode dizer que é um autor jabuti? E nós estamos falando de estudantes do ensino básico, nós estamos falando de estudantes com 11 anos de idade, 12 anos, 13 anos, mas também de 8, 9 anos de idade. E que eles já vão se alavancando, digamos assim, por uma ideia de muita personalidade e segurança, porque eles já têm currículo, que é importante para a hora de, digamos assim, nos jogarmos no mundo das oportunidades. A coordenadora do Desengaveta Meu Texto explica um pouco sobre o projeto. O Desengaveta Meu Texto é um projeto de fomento à leitura e à escrita, junto a jovens, a crianças de escolas públicas. Surgiu em 2017. Hoje nós somos o Instituto Desengavetar, que esse instituto ele surge a partir do projeto, Antes a gente era um projeto e agora o projeto ganhou tanto fôlego, ganhou tanta experiência que hoje ele é um instituto. E desde o início do projeto nós temos uma parceria com a universidade, através da editora da universidade, a EduEPB, que é nossa parceira, porque nós somos um projeto de leitura e escrita, então nós precisamos do acesso ao livro. Então a gente precisa ter um livro em mãos para, a partir desse livro, a gente fazer práticas de fomentar a leitura junto com essas crianças. Então, entra a EduEPB com a doação de livros, desde o começo do nosso projeto. Então, a gente tem essa parceria e, atualmente, nós temos uma parceria também com a UEPB, através do curso de extensão do CCJ, através do professor Luciano Nascimento, que leva para as crianças e jovens do Instituto uma discussão importantíssima, que é sobre direitos humanos. Então, direitos fundamentais da criança e do adolescente. Então, essa parceria com a universidade é uma parceria muito importante para nós. O projeto, apoiado pela UEPB, conquistou o prêmio Movimento LED entre as mais de 3.000 iniciativas inscritas em todo o país. Além disso, no ano de 2019, o Desengaveta Meu Texto foi vencedor do edital Carlos Chagas e ainda finalista do prêmio Jabuti em 2018 e 2020. Para Luciano Nascimento, essa iniciativa se destaca, porque tem o estudante como ator principal. Ele não é apenas um projeto pedagógico, ele não é apenas um projeto educacional, ele é algo muito mais relevante do que isso. Não que isso não seja relevante, pelo contrário, sem educação, sem pedagogia, não há organização da sociedade civil. Mas o projeto tem um diferencial que você não encontra em outros projetos. O protagonista é o estudante do ensino básico, porque ele é que escreve o texto. O texto publicado na revista, o texto publicado no Desengaveta Meu Texto, não é um texto de um professor como eu, como a professora Patrícia Rosa. É o texto de um estudante que está ali ansioso por uma oportunidade, que os olhos dele e dela brilham em direção ao futuro e que eles têm capacidade, que eles têm talento, que eles têm recursos próprios intelectuais, cognitivos, linguísticos e que eles só precisam de um espaço de oportunidade. Eu penso que a comissão avaliadora do Prêmio LED da Fundação Roberto Marinho, ao observar isso, ao observar esse diferencial, é que credenciou o projeto. Porque o projeto, como eu disse, com esse diferencial, ele é mais do que pedagogia, mais do que educação. Ele é um projeto civilizatório de emancipação de crianças e adolescentes no campo da educação. O Prêmio LED é uma iniciativa importante
que reconhece os projetos capazes de transformar vidas através da educação. A coordenadora do Desengaveta Meu Texto falou sobre a importância do prêmio. Essas premiações, elas vêm consolidar o projeto, vêm fortalecer o projeto, fortalecer parcerias. E uma grata surpresa nossa, agora em 2022, já com o Instituto Desengavetar, foi poder participar do movimento LED, o movimento da Rede Globo, que através desse movimento eles estão reconhecendo projetos no Brasil inteiro, projetos de pessoas que fazem parte da educação formal e não formal. E nós nos inscrevemos no projeto na categoria de educação básica. Então, foi um prêmio muito importante para nós. O prêmio recebeu mais de 3 mil inscrições. Foram 3 etapas de seleções. Nós, a cada etapa que a gente ia avançando, a gente ficava muito feliz, começava a acreditar ainda mais, né, que podia dar certo. Passamos por 3 seleções de entrevista com a equipe do prêmio e equipe fora também da Rede Globo, que participou da seleção. Então, para nós foi uma alegria muito grande. Isso consolida nosso trabalho, isso fortalece nossas ações e isso também nos ajuda a ter mais parcerias, porque o nosso instituto é um instituto sem fins lucrativos. Toda a nossa ação é uma ação voluntária. Eu, junto com uma equipe maravilhosa, a gente tem uma equipe muito grande que trabalha no Desengaveta e essa equipe toda que trabalha nesse projeto é uma equipe voluntária. São professores que trabalham e nas ações, no seu horário vago, dedicam ao projeto. Então, nós estamos muito felizes, porque com esse prêmio, com esse reconhecimento, a gente pode continuar nossas ações. Além do reconhecimento, a premiação também incentiva financeiramente os vencedores. O projeto Desengaveta Meu Texto deve receber o prêmio de R$200 mil em dinheiro, valor para fortalecer a iniciativa e possibilitar novas ações, como adianta para a gente a Patrícia Rosa. A gente não precisa apenas de reconhecimento, a gente precisa também de apoio financeiro. E o prêmio LED, assertivamente, ele nos traz reconhecimento e também apoio financeiro. E esse apoio financeiro vai ser fundamental para que a gente continue desenvolvendo as nossas ações. E agora com uma ação muito pontual e uma ação que a gente quer escalar para o Brasil, que é um trabalho de proficiência leitora. Nós estamos desenvolvendo, a gente tem trabalhado nesse programa de proficiência leitora desde 2017 e esse programa está pronto. Só não estava rodando porque não tinha verba e a partir de agora a gente vai conseguir colocar o programa para frente. É um programa que se chama Mochiler, é uma ideia muito interessante de levar os alunos, de levar as crianças e os jovens a fazer um percurso de leitura para além dos muros da escola. Então vem novidade por aí, vem um programa de proficiência desenvolvido pelo projeto Desengaveta Meu Texto, que, diga-se de passagem, é um projeto também de desenvolvimento de pesquisa. Nós somos pesquisadoras, tem uma equipe de pesquisa de universidade por trás do projeto e vem aí uma novidade a partir do incentivo financeiro do movimento LED. Na TV UEPB no YouTube, você confere uma reportagem completa sobre o Prêmio Movimento LED Luz na Educação, com produção de Wesley Farias, Sara Lucena, para o CBN Universidade. Obrigada, Sara Lucena, e o CBN Universidade deste sábado termina aqui. Eu sou Nayara Cordeiro e o programa foi apresentado por mim. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima oportunidade. O CBN Universidade é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, através da parceria entre a Universidade e a Rádio CBN Campina Grande. Com edição e finalização de Isis Coelho, Lucielen Lima e Apolo Ricarte, direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade volta semana que vem, a partir das 9 horas da manhã e desde já, você é o nosso convidado. Até sábado! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.